Seja muito bem-vindo ao BFcast, o podcast da Base Educação Empresarial. A Base Educação Empresarial é o nosso ecossistema de educação e soluções empresariais para você, pequeno e médio empresário, que entendeu que ninguém constrói nada verdadeiramente grandioso sozinho. Então, seja muito bem-vindo a essa que é a nossa segunda edição do BFcast. E nós estamos hoje aqui com um convidado muito especial. Eu me chamo Ney Aloy, sou cofundador e CEO da Base Educação Empresarial e eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial da minha jornada como um todo e desse momento muito especial por conta de toda a sua jornada, não apenas de vida, mas a sua jornada empresarial que é extremamente inspiradora. E eu não vou demorar muito, eu já quero logo passar e apresentar um pouco dele, que é pai, é esposo, é um filho amado de Deus, um grande empresário e também um educador empresarial. Mas melhor do que eu apresentar, e eu poderia fazer toda uma ficha técnica dele aqui, eu vou deixar que ele se apresente para você e eu já vou começar. Podemos começar já, direto? Bora, agora. Então, seja muito bem-vindo, Clóvis Reis. Obrigado. E a primeira pergunta que já vai servir da apresentação aqui é: quem é Clóvis Reis por Clóvis Reis? Quem é Clóvis Reis por Clóvis Reis? Olha, essa pergunta teria várias respostas ao longo da vida. Hoje, Clóvis Reis é, primeiramente, filho, pai, empresário, educador empresarial, um inquieto total na vida como um todo. É isso que me dá a energia, sabe? Me ver como inquieto e que quanto mais inquietação produtiva, logicamente, melhor as coisas ficam. Caraca. Já entendeu como é que vai ser o podcast, né? Fazer um podcast com alguém que é inquieto significa que você que está assistindo esse podcast vai ficar inquieto também. E já já nós vamos chegar, Clóvis, lá na jornada empresarial, que eu creio que é muito do que a nossa audiência aqui vem buscar, né? O pequeno médio empresário quer ver quem é esse empresário que está sentado ali no BFcast. Mas antes de chegar lá, a gente fez esse alinhamento, inclusive, eu posso fazer qualquer pergunta aqui, né? Fica à vontade, não foi combinado nada, só foi combinado que não tinha combinado. Tá. Pode ser até emocional. Tudo. Quem é Clóvis Reis por Dona Carmen? Se ela pudesse estar agora apresentando. Eu lembro muito da minha mãe muitas vezes na semana. E ela diria, e ela sempre falou, meu filho é uma bênção. Essa era a frase que ela falava. Meu filho é uma bênção. É isso. E Cara, Clóvis, pela Dona Carmen, minha mãe, é um homem. Na verdade, eu me construí um homem a partir do falecimento dela. Ela foi o sacrifício vivo, mais uma vez, na minha história. Em 2015 ela partiu, e a partir dali eu começo a me construir um homem, verdadeiramente. De entender de valores, princípios, entender o que realmente faz sentido, o que contribui. Eu começo a me encontrar. E por que eu falo que ela foi um sacrifício vivo? Porque ela sempre falava uma frase: meu filho, um dia, era essa frase dela, tu vai para a igreja, por bem ou por mal. E foi a única vez que eu me vi dentro da igreja, eu e meus irmãos, depois que ela partiu. Eu olhei para o lado, estavam meus irmãos, e eu não tinha lembrado dessa frase até então. Quando eu olhei para o lado, a frase veio na hora. E a partir daquele momento, eu começo a me construir um homem. Caraca. Então eu volto para a base. Por Dona Carmen, esse aqui, a frase dela seria: meu filho é uma bênção. Meu filho é uma benção. E esse homem que você começa a construir, e nós vamos dividir o podcast aqui em duas etapas. Perfeito. Uma muito você, pessoa, porque lá dentro da base nós entendemos que é importante ao empresário ter ferramentas, sistemas, as estratégias, mas nada disso aqui funciona se a base for errada.
E aí nós vamos trabalhar tanto no podcast aqui, nós vamos falar de gestão, vamos falar de liderança, mas vamos falar de mentalidade. Esse homem que você diz, né, bom, a partir dela eu me tornei de fato um homem, né? E eu creio que muito disso seja uma forma de honrar tudo o preço que ela pagou para te entregar o bastão. Concorda comigo? Perfeito. Dali por diante, quais são os pontos mais marcantes e que foram construindo? Porque não foi assim, tipo, aconteceu, eu virei um homem cheio de valores, honroso e tudo mais. Você falou uma frase aqui que foi muito legal. Eu fui construindo esse homem. Quais são os pontos mais marcantes e que constroem hoje esse homem que é um líder, que é um gestor, que é uma inspiração, que é um pai, que é um esposo? Quais foram? Os pontos mais marcantes, por isso que eu trouxe. Eu comecei a me construir. E adivinha hoje? Eu continuo construindo. E daqui a 30, 40, 50 anos, ainda estarei me construindo. Porque é isso que eu acredito, na evolução contínua do ser humano. Caraca. Porque sempre vamos ter pontos de vistas para melhorar, nós sempre vamos estar nos descobrindo e nos potencializando. É nisso que eu acredito. Uhum. É isso que eu vivo. Então, os pontos mais marcantes, olha, foram tantos, cara. Foram tantos. Mas os pontos mais marcantes que eu acredito é eu entender que tudo começa em mim. Eu tenho uma premissa que é o seguinte: eu comecei a falar o seguinte, primeiro lugar, quem sou eu? Eu sou filho. Uhum. Antes de ser pai, sim. Antes de ser pai, eu sou filho. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que estar no meu lugar de filho, e quando eu estou no meu lugar de filho, eu estou no meu lugar de propósito, eu estou no lugar onde a matriz pode ser consertada. Quem que é a matriz? Sou eu, porque Uhum. é daqui que deriva o pai, o marido, o empresário, o amigo. É daqui que deriva todas Sim, essas mas coisas. aí você volta lá na origem, Na origem, é exato. meio que a célula tronco. Exato, Dali eu posso extrair o Clóvis que eu quiser. exato, Caraca. exatamente. Um, um ponto de virada para a gente não ficar só no eu, Uhum. que é no eu também, é, um dia, quando estávamos sentados na empresa lá, eu e o Paulo, e aconteceu um incidente com o caminhão nosso. E o Paulo já saltou porque o motorista, porque isso, porque aquilo. Não, não, não. Peraí, Paulo, tá errado. Para que é nossa responsabilidade. Uhum. Ele, não, mas é o motorista, enfim. Eu disse, não, não, peraí, deixa eu te explicar, depois você me diz. Cara, se nós ficar falando que ele é o culpado, nós não vamos fazer nada. Mas eu acredito que é nós que contratamos errado, é nós que não treinamos, é nós que, de alguma forma, nós deixamos de fazer manutenção, enfim. Foi a primeira vez que eu apliquei autorresponsabilidade na minha vida. Foi a primeira vez que eu não sei como que chegou um livro para mim, O Poder da Ação, que aquilo ali mudou minha vida. Total. Caraca. Porque eu saio de culpar todos pela minha situação para eu começar a olhar para mim. Pô, peraí, eu não sou tão bom assim, então. Pô, mas eu não sou esse cara fodástico? Não, não Uhum. sou. Então, esse foi mais um ponto de virada. Que bacana, que bacana. E ó, você trouxe aqui, né, uma frase que eu anotei. Tudo começa em mim, né? Mas talvez seja, e a gente não chegou ainda nas apresentações das credenciais como gestor, como líder, né? Vamos chegar lá. Beleza. Mas eu sei que existe uma tendência geral, até porque são 7 anos treinando pessoas, de dizer assim: ah, mas trouxe um convidado, olha lá, tá todo bonitinho, tá arrumadinho. É porque a vida sempre foi mais fácil para Sempre ele. foi boa. Agora ele fala de autorresponsabilidade, de tudo começa em mim, porque a vida já ficou boa. Isso é uma verdade? A vida sempre foi assim? A, a vida sempre foi boa, eu que não via ela. Ai, papai. Sim. Eu tenho um fato marcante. Com 9 anos, minha mãe. Eu sou. Eu tenho 3 irmãos. O terceiro, eu sou o mais velho. Eu descobri que. O terceiro eu descobri depois que a minha mãe partiu. Que ela teve um filho e ele foi doado. Uhum. Em função de meu avô. Isso que me contam. Um de cada pai. Morava na roça.
Minha mãe um dia decidiu vir para a cidade, veio para Ivoti, não se adaptou, foi embora, foi roubada no ônibus, depois de um tempo veio para Nova Hartz. E eu tenho uma lembrança do seguinte, Ney. Eu, minha mãe, meu tio e meu irmão, em 4. E nós tínhamos 3 ovos. E eu que fazia comida. Uhum. Qual é que foi a instrução? Para ninguém ficar sem, bata os ovos para dar a impressão de render mais. Sim. Isso é maravilhoso. Hoje eu lembro com bons olhos, porque é isso que me construiu com essa vontade de crescer, com essa vontade de fazer mais, de ser mais, de ter mais. É o gás, a inquietação, sabe? Eu sei para onde eu quero ir, mas eu também sei muito bem para onde eu não quero voltar. Caraca. É meio que é o doce no final da minha pista, mas é o azedo, o amargo que eu já passei lá, que eu não quero de novo, né? É a cenoura. É a cenoura e a mandioca, né? É isso aí. Caraca. Então eu já fui, na minha trajetória, eu já fui lenhador, sabe? Descascar, derrubar mato de acácia, tirar a casca com a mão. Já fui lenhador, trabalhei por botijão de gás. 2 semanas por um botijão de gás. Porque no verão de 40 graus, não tinha gás, minha mãe fazia comida no fogão a lenha, daí tu imagina. Sim. Numa casa pequenininha. Cara, mas olha só, até lá na tua bio tá escrito isso. Eu digo, essa informação eu vou guardar, se fizer sentido eu vou trazer. De motoboy Motoboy foi maravilhoso. a empresário. Mas antes de motoboy ainda teve o lenhador. Lenhador, servente, pedreiro, fazedor do enfiadinho. Ajudar minha mãe, sabe? Sempre foi esse o trabalho. Trabalhar para ajudar minha mãe e meus irmãos. Porque minha mãe sempre foi mãe solteira e eu era o homem da casa. Uhum. Então, tinha que ajudar. Tanto que o meu primeiro salário que eu recebi trabalhando no ateliê, ganhava 25 centavos a hora. Eu entreguei tudo para ela e ela pagou o aluguel e eu chorei, cara, porque não sobrou nada, faltou um pouco ainda para pagar o aluguel. E eu me lembro hoje. E o quanto que eu chorei porque, cara, eu trabalhei, nem tu não fica, nem eu. Uhum. Mas ok, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos lá, vamos trabalhar. Caraca, então... A vida sempre foi boa. Só eu que não via. Teve uma fase da vida que eu não via essa vida boa. Uhum. E quem é Clóvis Reis? Por Nina, Pedro e Ceci. Também pai de Ceci, né? Também pai de Ceci, exato. Acho que é o direcionador. Um pai carinhoso, pai amoroso. Quem tem que dar banho nas minhas crianças? Com a Cecília, principalmente. Agora não mais tanto, né? Mas antes era banho e fazia ela dormir. Fazer dormir até hoje. Ontem, pai, tem que ler história e vamos deitar comigo. Tanto que a gente se mudou para para nossa casa agora, faz alguns meses, e era o combinado não mais, né? Eu disse, cara, é minha filha, velho. Daqui uns dias nem ela vai querer, então eu vou deitar com ela, fazer ela dormir e tá tudo certo. Criando memórias. Então, pela minha família é isso. Um direcionador, alguém que traz segurança e alguém também que cobra. Que às vezes exigente até demais com algumas coisas. Sabe que você falou um negócio aí e esses dias alguém me provocou a pensar o seguinte, você já parou para pensar por quanto tempo você ainda é a prioridade da tua filha? E aí eu, cara, fiquei pensando nisso, eu digo, tá, ela tá com 10 anos, né? Quando bater ali os 14, 15, muda um pouquinho as prioridades. Né? Agora eu sou o mundo dela, a mãe é o mundo dela. A referência. Mas depois muda, depois a referência, a prioridade dela. Não é que ela vai deixar de nos amar, mas a prioridade passa a ser outra. Exato. Até porque ela começa a assumir posições no mundo, e aí vai ter a amizade, vai ter o ciclo de amizades, vai ter os ciclos do pessoal da igreja. E ali vai estar a prioridade. E daqui a pouco vai chegar um namorado, e a prioridade vai ser o namorado por um tempo. E depois vai ter a família dela. Cara, é pouco tempo para eu dizer assim, não vou levar ela para a cama. E nesse pensamento, fazia muito tempo que eu não levava ela para a cama. É isso aí. Ela ficava com a gente um pouquinho e depois ela dava tchau e ia. E aquilo ali me incomodava, mas eu não sabia o que me incomodava. Eu disse, caraca. Aproveita, né? Cara, eu vou levar, eu sou a prioridade ainda.
Aproveita. Eu ainda sou o herói quando eu tapo ela. Exatamente isso aí. Cara, então é isso. Que doideira. Mas não pode botar... Eles não dormem conosco, né? Mas não pode... Ela tem que dormir sozinha. Cara, cuida das tuas filhas que eu cuido dos meus. É minha memória com ela, né? Que bacana. Eu que ensinei ela a ler e ensinei ela a andar de bicicleta. Uhum. Da sala dela era a única que lia. Que eu ensinei ela na cama, deitado. Caraca. Então... E nessa jornada aí, agora eu já começo a entrar um pouquinho mais na questão de, ok, esse Clóvis teve um momento que ele resolveu mudar de vida. Você falou isso, cara, eu vou na direção da cenoura e não mais da mandioca, né? Sim. E ali você foi CLT. Sim. Chegou a ser CLT. Sim. Chegou a ser CLT, beleza. Onde é que foi que deu a virada? Tipo, cara... É muito claro. Eu vou... Agora é comigo. Tu me fez uma pergunta antes, tu sempre foi questionador, assim. Os marcos da minha história, da minha vida, elas foram fundamentadas em perguntas. 2. A primeira, um dia eu trabalhava numa indústria calçadista cortando. Uhum. O movimento é assim, vira navalha, ajusta e corta. Né? Bem linha de produção. Bem linha de produção, cortando, e aquilo ali já era automático para mim. E veio uma pergunta assim, eu viajando aqui, veio uma pergunta assim, e se amanhã eu ficar sem braço, como é que eu vou ajudar minha mãe e meu irmão? Sério isso, cara? Eu travei. Por um instante eu travei com essa pergunta. Eu tinha um irmão na época, então, com 3, 4 anos, o mais novo, que hoje tem 20, quase 30. E se amanhã eu ficar sem braço, porque eu usava os braços, sim, como é que eu vou ajudar minha mãe e meu irmão? Aquilo me paralisou. A partir daquele momento, eu saí no meu último salário desse emprego, R$ 1.980 em 2005, para um salário de R$ 500. E as pessoas me chamavam os caras que trabalhavam comigo, é louco, tu vai voltar, porque isso, porque aquilo. Tá tudo certo, amigão, beleza? Tu não tá vendo o que eu vejo, tu não tem a dor que eu tenho, tu não tem enfim, tá tudo certo. Fui trabalhar, trabalhei 11 meses no escritório de contabilidade. Eu tava rico, como motoboy. Eu queria aprender. Então eu chegava mais cedo, eu saía mais tarde. Ah, mas deixa eu só recapitular aqui. Você ganhava 1.980 e aí você passou a ganhar menos... R$ 500. Para trabalhar como motoboy. É do escritório de contabilidade. Financeiramente você ganhava menos, mas foi o preço do aprendizado. Exato. Porque é olhar o que os olhos não podem ver. Porque se eu olhar só o que os olhos podem ver, é 1.980, R$ 500. É loucura. Esquece 25%. Mas eu vi além. É o aprendizado. O T. Harv Eker fala isso no Segredos da Mente Milionária, né? Se o empreendedor, no início da sua jornada, se dispusesse, às vezes, a trabalhar, até sem receber, mas para aprender o negócio por dentro antes de sair, ali ele já mostra uma diferença, né? Exato. E você viveu exatamente isso. Exatamente isso aí. Caraca. Então, esse foi um ponto principal de virada. Uhum. Principal não, foi um dos grandes pontos. Trabalhei 11 meses e aprendi demais no escritório. E as pessoas? Fala mais. O que as pessoas diziam? Prova de doido. Elas dizem, 15 dias atrás, elas me disseram, dos que trabalhavam comigo, procurando emprego lá. Pô, tem uma vaga pra mim aí, cara. Caraca, os mesmos que disseram até doido, R$1.980 para R$500, você é maluco. E teve uns que trabalharam comigo lá, outros não estavam capacitados. Eu fiz algumas decisões, sabe? E as pessoas disseram assim, cara, cuidado para não se perder. Eu disse, eu só me perco se eu não souber onde é que eu tô indo. E você tá achando que eu tô me perdendo que você não tá vendo o que eu tô vendo. Eu tô vendo aquilo lá, eu tô no caminho. Por que você tá dizendo que eu vou me perder? Enquanto você não souber onde eu quero chegar, não diz que eu vou me perder no meio do caminho. E foi mais ou menos o que você fez. Exato. As pessoas nos julgam com a história dela e com as visões dela, né? Uhum. E aí, vamos lá. Nesse período, vou mudar, vou fazer melhor. O que você conserva hoje dentro da tua jornada empresarial e que te traz excelentes resultados, diferença de resultados, e que você conserva daquele Clóvis que se submeteu a diminuir salário para aprender a montar um negócio como motoboy? O que eu conservo hoje, desde aquele tempo? Daquilo lá.
Aprendi algumas coisas com a minha mãe. Trabalho duro, trabalho sério, honestidade, verdade. Até nós fizemos um trabalho alguns anos atrás, né, Ney? Passar de irresponsável vai para autorresponsabilidade e para autocobrança. Então Uhum. volta autocobrança, não pode, autorresponsabilidade, não pode ser autocobrança. Então responsabilidade e posicionamento, sabe? Uhum. Palavra, sabe? Compromisso. É isso que eu trago de lá até hoje. Eu sempre falo para meus guris lá nas empresas que a gente tem, pessoal, nós precisamos de duas coisas, tempo e trabalho sério. O que está sob nosso controle é trabalho sério. Tempo não. Tempo vai passar de qualquer forma. Boa. Trabalho sério tá e dá resultado. Trabalho sério com tempo dá resultado. Tu falou do T. Harv Eker. Quando eu comprei esse livro lá em 2011, quando eu ia na Topic, lendo esse livro. Eu comprei uns 5, me foi todos, agora eu parei de emprestar. E eles falam assim, terminou de ler o livro, e até tem uns memes, né? Terminou de ler o livro O Segredo da Mente Milionária e não tá milionário. Os vadio, eles têm essa piada, né? Uhum. Desculpa, dá pra falar assim? Pode. Nós vamos falar coisa pior aqui. Os irresponsáveis, eles fazem piada porque o movimento de um denuncia a Incompetência do outro. incompetência do outro, exato. Então, assim, leia e aplique. Trabalho sério e tempo dá resultado. Então, é isso que eu trago de lá, né? Uhum. Essa visão. Você compartilha muito, o Clóvis, e isso foi uma mudança que eu pude viver lá em 2021. Não, enfim, a gente não conseguiu bater a data ainda, né? Eu lembro que seja 2021. Você disse, eu sempre fui um cara questionador. Sempre questionei a vida. Bom, o próprio fato de... Imagina, quantos funcionários tinham ali na fábrica? Ali, uns 1.000 e poucos. 1.000 e poucos funcionários fazendo movimento de linha de produção. Resolveu dizer o seguinte, cara, e se eu perder os braços? Isso aqui não me garante. Eu vou ter que mudar o rumo. O que eu preciso fazer? E eu acredito que dali você tenha feito muitos questionamentos. Mas esse Clóvis hoje se posiciona na rede social muito além de um empresário que já tem resultados, também como um educador. E eu vou trazer um pouquinho, porque você é um grande questionador lá. E todos os dias quem segue você tem uma provocação, né, cara? Você não é um cara que... Você se questiona e bota todo mundo para questionar. Essa é a realidade. E qual é o fundamento de tanta pergunta? Qual é que é o fundamento da É. pergunta? Cara, eu tenho como missão de vida despertar e potencializar pessoas e empresas. Ponto. Eu saio de uma vida de tomar 2, 3 porre por semana para uma vida onde que eu não bebo. Eu saio de uma vida onde que eu queria ter dinheiro para fazer as maiores atrocidades que um homem pode fazer, para um homem com uma condição favorável e que não faz. Que fica cuidando das plantas sábado de tarde, quando tá um sol bonito, podia Fica pegar olhando uma para as moto, bergamoteiras. olhando as bergamoteiras, tomando banho de mangueira com os meus filhos. Tem muitos homens, muitas mulheres na nossa sociedade que elas estão ludibriadas, que elas estão embriagadas com tanta informação, elas estão embriagadas com tantos desejos, elas estão embriagadas com tanto querer, estão embriagadas sendo influenciadas por tudo que as bombardeiam pelos olhos, pelos ouvidos, de tudo que elas veem, que elas ouvem. Mas, na verdade, nada daquilo ali é o que elas realmente querem. E o que elas realmente querem? Eu não sei o que elas realmente querem. Mas elas têm que se conhecer, se olhar, parar, respirar, sair da corrida dos ratos, não do dinheiro, mas do querer, e olhar, cara, o que faz sentido para mim? O que faz sentido para mim como ser humano? E aí, a matriz, lembra? Cara, o que essa matriz produz? Porque se eu pegar uma matriz de um copo, mas eu queria ter uma
Pá, xícara é mais bonita, então eu vou imprimir xícara. Não vai sair xícara. Não vai sair xícara. Não vai estar na potência, não é o que ela, o que realiza ela Uhum, como ser humano. uhum, Faz sentido? total. Então, o meu questionamento é isso. Porque eu não tenho a resposta, mas eu tenho as provocações. As provocações da minha história, 41 anos agora, completados no mês passado, em outubro. Olha aí. Então, para te ter uma ideia, o aniversário mais festejado da minha vida foi com quantos anos? 40 anos. Teve festa, milhares de convidados? Teve não. Teve comida na janta que sobrou do almoço. Mas foi o mais festejado. Porque alegria. Tem gente que está numa festa e está com milhares de pessoas e está solitário? Está Tem. triste? Então eu estava em casa comendo a comida que sobrou do almoço, cara, feliz para uma caçamba. Por quê? Porque eu entendo o meu lugar. Vou entrar no meio da tua fala, porque isso aqui tá virando quase uma consequência da conversa que a gente teve antes, né? Porque nós estávamos conversando, e aí eu estava observando, você vem com a pergunta que está no fundamento. Isso tem propósito para você? Tá, mas qual é o significado? Cara, você traz uma pergunta que bota em xeque verdades o tempo todo. Cara, a uva roxa é a mais gostosa. Aí você vem com a pergunta do, tá, mas com que parâmetro você diz isso? Aí você vai lá numa pergunta assim, só que você não faz isso com a uva. Você não faz isso com a caneca e com o copo. Você faz isso com liderança. Você faz isso com modelos de gestão. Você faz isso com pessoas. O tempo todo você está questionando isso, né? Caraca. Como é que você convive com a sua mente? Às vezes é difícil. Mas estou aprendendo cada dia. Aprendo. Já foi mais difícil. Uhum. Já foi mais difícil. Na época que eu achava que eu era indeciso, na época eu achava que eu não tinha foco. Eu tenho foco, eu sou decidido, eu sou determinado. É aprender, né, Ney? A balancear até onde que cabe as perguntas. Às vezes, eu Uhum. já falei antes, eu falei, né? Eu tenho que fechar um pouco a boca, né? Porque eu questiono demais. Questiono demais. Mas é isso, o intuito é. Eu vejo muita potência desperdiçada. Sabe? Fala mais, Eu vejo desenvolve muita isso. potência desperdiçada. Eu estava falando com um empresário antes, ele já teve muito melhor do que ele está hoje. E ele está desanimado, tá desanimado. Não tem força por si só. É potência desperdiçada. Alguém que deveria trabalhar com. Tem gente que gosta de uma coisa, mas faz outra. Uhum. Trabalha em outra. Por quê? Porque Ou dá se dinheiro. tem. Porque dá dinheiro. Ou porque todo mundo está fazendo. Tu acha que essa pessoa está na sua potência máxima? Se esse é um homem, tu acha que ele vai ser um bom pai, um bom marido? Todo dia se apagando um pouco mais em algo que não queria estar ali? Você vem muito na linha do Clóvis de Barros, né? É Cara, muito eu bom. venho na linha da. Eu quero dizer assim, você questiona a propósito o tempo todo, né? É isso, porque por que nós estamos nessa terra? Não, sabe que o que acontece, Ney? É, tinha uma época da minha vida em que eu ia. Nós caminhávamos 3, 4 quilômetros por dia para ir para o centro, para ficar sentado. Não tinha dinheiro para tomar uma coca. Daí eu Uhum. vi o pessoal colocando um som, umas músicas que eu não gostava, nós não gostávamos, eu e os guri que estavam comigo, e eu falava, o dia que eu tenho dinheiro, nós vamos comprar, vamos botar um som do nosso, que a gente gosta bem mais alto que o dele. Essa era a conversa. E um dia chegou esse tempo de ter condição. Eu digo assim, comer um churrasco todo dia se quisesse, Uhum. tá? Que não é barato, né? E aí, Que bom poder escolher, né? que bom poder escolher. Só que é o seguinte, eu era menos feliz que lá atrás. A vida tinha menos graça. Aí Uhum. eu começo, cara, tá errado, velho. Mas era pra mim ser, era para mim estar muito feliz agora. Era pra ser lindo, era pra ser maravilhoso, mas tá chato, não tá legal. Eu não tenho negócio, não tem graça. Uhum. Então eu começo a fazer uma volta. Cara, o que faz sentido? Sabe? Questionar cada vez mais e estudar e investir no meu desenvolvimento. Hum. E quando eu invisto, quando eu
vou comprar livro, quando eu vou olhar palestra, quando eu vou olhar curso, quando eu vou comprar imersão, quando eu vou contratar o Ney para me ajudar, me abrir minha visão, quando eu vou para São Paulo, quando eu vou para vários lugares, cara, eu começo a ver, cara, tá aqui a potência. Porque uma coisa, eu parto de um ponto seguinte, meta é prata, né? Uhum. E o que é ouro? Tu falou antes disso, daquilo, Uhum. de ferramenta, de DRE, balanço que a gente está falando. O que é ouro? Modelo mental. Modelo mental. Modelo mental é o que vale. Pega um cara que tem um modelo mental, tira tudo dele e bota ele ali. Mas, e onde é que mudou o modelo? Você me falou o ponto físico marcante, né? Tava lá Uhum. e me questionei. Mas onde é que foi a virada do modelo mental? Porque uma coisa é eu ter vontade. E vamos lá. Eu venho de uma realidade de serviço público. Uhum. Você vem de uma realidade de CLT. Uhum. Aí chegou um momento, e vamos ver se com você foi a mesma coisa que eu. Eu vinha vindo num caminho e eu disse: opa, eu tenho uma visão. Uhum. A minha visão é aqui. Esse caminho não vai me levar para lá. Uhum. Vou ter que sair. Só que uma coisa é o modelo mental de servidor público. Uhum. Coisa é modelo mental de sistema CLT. Outra coisa é o modelo mental que eu precisaria desenvolver para chegar aqui. E onde é que foi essa virada? Eu acho que eu acho que não. Até hoje, as maiores mentores que eu tive foram mulheres. Uhum. Primeiro, minha mãe. Minha mãe falava assim: meu filho, primeiro ponto, tá? Tu vai trabalhar e tem que pegar uma profissão, meu filho. Pô, médico, o que que é? Tu tem que ser cortador ou montador de calçado. Uhum. Uhum. Maravilhoso com o conhecimento dela. E ela falava assim: quando tu estiver no contrato, tu não vai no banheiro. Porque senão tu vai ser demitido e tu chegar em casa tu vai apanhar. O que que aconteceu, Ney? Imagina o que aconteceu quando eu comecei a trabalhar. Dor de barriga, cara. E eu não fui no banheiro. Então, com esse ponto, tu falou de modelo mental. Minha mãe falou assim, de trabalhar, eu comecei a trabalhar numa indústria, nessa indústria que eu tive o questionamento, eu trabalhava terceirizado dentro dela depois, e com 30 dias que eu estava fazendo eu entrei, fiz um treinamento e com 3 meses que eu estava lá, eu fazia tanta produção quanto os outros estavam 10, 15 anos. Então eu sempre fiz o a mais, sabe? Eu sempre fiz o a mais. E uma chave um dia me caiu quando eu trabalhava nessa indústria e o gerente, ele falou uma coisa seguinte, ele chamou a gente, não queríamos mudar um feriado, eles faziam abaixo-assinado para trocar o feriado, assim, e eu não assinei. E o que acontece? E o cara me falou uma coisa seguinte, eu quero que o empresário, o dono dessa empresa, fique cada vez melhor, porque quando ele estiver melhor, eu vou estar bem também, porque ele tem dinheiro para muitas gerações. Cara, isso é muito fora do padrão. Mas olha só isso aqui. E ele falou isso, e por dentro eu tava que nem o Debi Lloyd, sabe quando ele erguia o dedo Uhum. assim, fazendo assim? Não vou fazer aqui, né? Mas tipo assim, na minha mente tava assim, que ele que vá se ferrar e quem tá Uhum. bem vai se ferrar. Só que a partir daquilo ali, uns dias depois, outras coisas que eu não sei, isso é construído ao longo do tempo, né? Sim. Eu formulei uma teoria para mim, eu tenho várias. E uma delas é o beneficiado imediato e o melhor beneficiado. Quando eu faço. Sabe por que muita gente não cresce? Muito empresário não cresce, muitas pessoas não crescem? Dentro daquilo que eu acredito, dessa minha teoria, é o seguinte: o beneficiado imediato. Pô, se eu fizer a mais, cara, quem que vai se beneficiar? A empresa. Não, daí eu vou ouvir puxar saco e mais um monte de coisa que eu ouvi muitas vezes quando eu trabalhava lá na empresa e nas outras que eu fazia mais. Putz, eu não aguento os caras me chamar, daí eu paro, volto para trás. Daí eu tenho que ferrar a empresa, porque daí eu vou ser legal para Que ele. aí eu tô Daí eu participo. tô na manada. Daí eu sou pertencente, né? Uhum. Que o ser humano tem essa necessidade. Então, o beneficiado imediato quando eu faço algo a mais e eu trabalho para ti, é tu que é o beneficiado imediato. Mas o maior beneficiado sou eu. Por quê? Porque eu estou treinando a minha mente. As pessoas começam a trabalhar comigo hoje, eu falo, cara, quer ter um negócio? Maravilhoso, ótimo. Usa a minha empresa como se fosse tua. Vem cá, treina aqui. Faça como se fosse tua, porque se tu deixar para fazer quando tu tiver um negócio, se ferrou, tu vai quebrar. Então, essa foi uma outra virada. E se você vai empreender
Vai montar teu negócio com essa cabeça de que o tempo que você está aqui, você está beneficiando só a mim, não você. Quando você for empreender, esse modelo vai perpetuar. Não tem sucesso empreendedor assim, né? Exato. E onde é que começou o Clóvis Empreendedor? Clóvis Empreendedor, Claro que eu sei que talvez você vai dizer, né? Não, o Clóvis Empreendedor começou quando trabalhava lá de motoboy. Não, mas o empreendedor que agora eu abri, agora o CNPJ é meu. Né? Ou agora a responsabilidade desse CNPJ aqui é minha também. Na verdade, eu trabalhei 11 meses como motoboy e eu trabalhava como entregador. Uhum. Na verdade, eu trabalhei alguns anos como entregador numa lancheria, que era a oportunidade que eu tinha de andar de moto. Eu faria aquilo até de graça. Uhum. E eu ganhava ainda, né? Eu fui convidado pelo meu sogro, o Paulo, a cuidar da empresa ali. Cuidar da empresa, eu não sabia nada, só se fosse de guarda, né? Mas ele tinha uma outra empresa e me convidou para trabalhar com ele. Só que a empresa estava quebrada. Tanto que a gente tentou fechar 2 vezes e não conseguimos. Mas aquilo ali, eu não sabia até então, né? E fui trabalhar lá porque eu vi, cara, a oportunidade de eu fazer ainda mais. Uhum. De eu conseguir, porque teve um outro ponto anterior na indústria. Olha só como as coisas são. Olha só. Eu fiz 153 horas extras no mês, em apenas um mês. E no mês seguinte eles travaram, proibiram as horas extras, diminuíram para 2. Tanto que aquele mês eu ganhei um cheque, eu não conseguia trocar o cheque, na época tão alto que era. Sim. Salário mais hora extra, né? Eles trancaram. Aquilo me causou uma indignação tão grande que eu falei o seguinte: um dia eu vou trabalhar num lugar que eu não tenha hora para trabalhar. Não tenha horário para entrar nem para sair. Não para trabalhar menos, para trabalhar mais. Uhum. Pô, os caras ficam determinando o horário que eu quero trabalhar, eles não me deixam. Então, eu fui trabalhar com o Paulo porque eu vi ali a oportunidade de eu viver aquilo que um dia eu perguntei, cara, e se eu ficar sem braço? De vender minha capacidade, de empregar minha capacidade, minha criatividade. Uhum. Hoje eu vejo assim, antes eu via, cara, é uma oportunidade, vamos lá. Sim. Então lá começou, lá em 2008. É um pouco do que eu comentei antes. O meu caminho não ia me levar aonde a minha ambição enxergava. Né? Eu sempre ia ter um teto sobre a cabeça, Sim, né? exato. Como servidor, depois numa jornada Sim. que eu fiz intermediária, até que eu disse, não, beleza, tem um caminho aqui que agora sou eu que comando todo o caminho. Não tem mais guarda-chuva sobre a minha cabeça agora. De Né? mim. E ali foi onde você... É uma chance de eu tirar esse limitador do meu crescimento e agora É isso aí. eu tenho uma oportunidade. Ali foi a oportunidade. E aí você começa lá como? Separando o lixo na esteira. Sabe, quando eu fiz o convite para você, eu vou falar aqui no meio do podcast, tá? Eu nem sei se eu posso falar. Eu não sei se tecnicamente está certo. Eu confio em ti, pode porque falar. Lá diz resíduos industriais. Sim. Aí eu disse, cara, esse podcast tem tudo para virar do lixo ao lucro. Não é verdade? Pode ser. Pode ser do lixo ao lucro? Pode ser. Então, produção, já está dito aí, viu? Do lixo ao lucro. Do lixo ao lucro. E aí você foi lá no lixo, literalmente fazendo a seleção ali. Separando, literalmente lá. E no começo, separava lá, ajudava a fazer o pouco, não é nem administrativo que tinha, né? Era pagar a conta e receber um pouquinho ali. Porque quando eu entrei lá, o cara que cuidava não era nem funcionário da empresa, era um ex-funcionário que tinha uma empresa do lado que pagava e recebia. Ele me deu literalmente um pacote de farinha escrito. No dia que ele já tinha pago, o que dinheiro que tinha, eu perguntei, tá, e o de ontem? Já joguei fora. Era isso que tinha. Os dados são só dados atuais. Só os atuais. Os atuais não é do mês, é de hoje. De hoje. E lá nós começamos, cara. Aprendi e aprendo muito com o Paulo. São alguns anos aí. Uhum. Hoje ele não está mais na operação lá, mas é esse o trabalho que a gente faz, resíduos industriais. O nosso modelo de negócio está voltado, dessa empresa está voltado para isso. E como é que é o modelo? Fala um pouquinho do modelo, até para quem está acompanhando entender um pouco do modelo e principalmente, tá, esse cara inquieto lá de trás, esse homem que foi sendo construído, forjado, questionador, que se confrontou e foi entendendo que, opa, tenho algumas limitações, eu não posso construir minha vida pautada na opinião dos outros, né? Esse jogo de ficar olhando para o que a maioria quer não vai me tirar de onde eu estou.
Então, você foi vencendo algumas barreiras e à medida que você vai vencendo algumas barreiras, algumas oportunidades vão aparecendo, como essa. E aí você chega nessa oportunidade e começa ali a construir uma jornada. E aí vem uma virada aqui de modelo mental. Ali você tinha que deixar de ser o funcionário, mas sem deixar de fazer coisas de funcionário, e talvez até hoje ainda faça, Exato. normal, mas agora eu tenho que me enxergar como um empresário. Foi assim? Tipo, assumiu e já virou empresário? Como é que foi? Queria eu que fosse. Sabe por que eu falo isso, Clóvis? E aí eu a prévia aqui, depois eu quero ouvir a tua versão. Nesses anos acompanhando o empresário, e eu falei isso na última palestra, o Código de Dono, um dos maiores sabotadores da jornada do empresário é ele estar sentado na mesa do dono, mas quando ele levanta e olha no espelho, ele vê o operário. Ele tem a caneta do dono para assinar, contratar e destratar, mas quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele ainda internamente se vê como funcionário. E às vezes ele está dizendo assim: cara, minha empresa não vai para frente, a minha empresa não evolui, pô, eu estou trabalhando para pagar as contas. Ó, se nós formos pensar o modelo mental de um CLT, ele trabalha para quê? Pagar as contas. E se eu sou hoje o dono de uma empresa, mas com modelo mental de funcionário, eu tenho uma empresa para pagar as contas. Então a empresa nunca vai me dar Tá lucro. jogando só para não perder, não é para ganhar. Eu estou jogando para não perder, exatamente. Uhum. E aí, muito da sabotagem desse empresário está dentro da mente dele mesmo, porque como que esse empresário vai sentar aqui e discutir conosco oportunidades de negócio, mercado, economia, setor, vai falar de equity, como a gente estava falando agora há pouco aqui. Esse cara não vai fazer isso. Não. Ele nem se sente. Como é que eu vou falar sobre isso? Não, eles são muito grandiosos para eu conversar com eles sobre isso. Você passou por isso também? Esse é um fantasma comum, eu acredito, né? Não só para o empresário, mas para todos que crescem, que constroem algo, né? Uhum. E também é uma linha tênue, né, Ney, para não ser tomado pela soberba, né? Porque às vezes quando eu me vejo às vezes tem gente que se vê tanto como algo, como empresários, que acaba contando uma história além do que realmente é. Então é uma linha tênue. Eu te confesso que durante muito tempo, e hoje, se eu não vigiar, o operário, o lenhador, o motoboy toma conta. Interessante. Então, só que eu tenho consciência de que eu estou o tempo todo vigiando, não é Uhum. isso? Porque eu sei que a minha visão, né, os meus resultados, aquilo que eu vivo, eles derivam da minha visão. Então, se a minha visão está curta, os meus resultados vão estar curtos. Então, como que eu me Uhum. vejo? Esse fantasma, ele acompanha, eu acho que a grande maioria, né? Afasta, volta. Uhum. É porque eu acredito numa coisa, que uma crença, uma coisa, ela não é que a gente muda ela. Ela tá dormindo, né? Tá dormindo, Tá ela ali. tá quietinha. De, Eu rep- tenho, eu tenho memórias ainda é, dela ali. de repente, tu vive uma coisa, tu vive uma situação que acorda ela. Uhum. Talvez em outro nível. E aí é aquela história, se construindo um homem sempre, sempre se construindo, sempre se construindo. Sem pressa, sempre se construindo. Sabe que isso é algo que eu tenho questionado muito? Cara, pressa. Porque assim, né? Aquilo que nós falávamos ali, claro, quem está acompanhando aqui não sabe tudo que a gente falou antes. Foi quase um podcast antes do podcast, né? Exato. Onde cuidar para que a ambição não não dê uma rasteira no meio do caminho, né? E às vezes eu paro assim, tá, mas para que tanta pressa? Ah, ok, eu tenho 41 anos. Tá, mas cara, sincero, pela expectativa de vida que se tem, primeiro que ninguém tem controle de nada. Pode ser que termine em segundos, Uhum, mas pode ser que tenha mais 40 anos, 50 anos pela frente, 60. Poxa, vamos trabalhar para isso, né? uhum, Então pressa para quê? Eu tenho mais tempo de ir, de chegar ao meu destino final, céu, no uhum, meu caso, que eu acredito, você também uhum. acredita, do que eu percorri até agora. E caraca, se eu olho para trás, eu percorri muito tempo já até agora. Pressa para quê, né? Eu acredito que quando a gente sai do. Isso acontece, já aconteceu comigo, eu tive umas crises, inclusive essa semana eu falei sobre as piores situações da minha vida, crise de ansiedade, pânico junto, sei lá, né, terríveis, duas.
Mas quando a gente sai esquece daquilo que a gente planejou, esquece daquilo que a gente tem o que fazer para fazer, aí a gente começa a se questionar assim, né? Uhum. Mas volta pô, o que que eu tô fazendo? O que que eu já fiz? O que que eu tenho para fazer? Quais são os objetivos? Cara, volta. Não precisa pressa. Tá Uhum. ali, né? Tá ali. Tá ali, tá anotado. O planejamento é esse, o objetivo é aquele. Vamos trabalhar. Qual é que é o passo a passo? Qual é que é o próximo passo? Uhum. Sabe? É isso. Mas sabe que e esse eu sei que você domina muito, que é hábitos atômicos. É o poder dos micro hábitos, né? Microações, micro Microações resultados. e micro resultados. Mas lá o autor ele deixa muito claro que esses micro hábitos definem quem eu sou também. Né? Porque existe aquela versão original da teoria que é quem eu sou determina o que eu faço e também aquilo que eu vou ter de merecimento, né? Uhum, Então eu me vejo empresário para agir como empresário e construir uma empresa e perfeito. ter essa empresa. Mas existe também um caminho a se fazer, que é construir a identidade a partir daquilo que eu faço. Ou pelo menos construir a identidade que eu quero definir com esses hábitos que eu vou ali todos os dias conservando. Você falou assim, né? Não, existe um trabalho aqui de estar sempre brigando com esse fantasma. Brigando não, né? Vencendo esse fantasma de alguma maneira aqui. Uhum. Quais são as ações que você se dispõe a fazer, né, e que você vigia diariamente Para vencer o para fantasma. vencer o fantasma? Primeiramente, tu falou uma coisa, me ver como empresário, ser um empresário, que eu me chamo de me posicionar, e tu falou a sequência ali, tá? Uhum, O que muitos não conseguem, poucos conseguem, é viver os resultados de um empresário. Viver, eu quero dizer assim, cara, aproveitar o resultado do trabalho. uhum, entendi. Viver, cara, eu tenho um exemplo, pô, nós construímos uma casa. Pra quê? Pra ficar com a minha família. Cara, eu quero ficar com a minha família. Eu quero ficar. Pô, eu tenho não, as pessoas conseguem, muitos conseguem construir, mas não conseguem aproveitar o resultado, Uhum, desfrutar. Perfeito? Então, uma das coisas que eu faço, e eu aprendo com a minha esposa isso muito, é aprenda a desfrutar. Isso me faz eu me sentir, cara, sim, porque a gente sempre falava, não, não vou, essa frase não pode agora. A gente sempre teve a visão, sabe? Exercitar a visão. uhum, Então, exercitar a visão de, tal dia vai acontecer, tal ano nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a gente viver isso, chegar nesse ponto, realizar isso e desfrutar disso me faz eu me ver um empresário. Também, boa. também. Uhum, Então, viver os resultados, eu me eu tenho um negócio, tudo parte de mim. Então, eu me desenvolver, eu buscar conhecimento, eu estar com empresários, eu estar com empresários que eu posso ajudar, que eu posso servir, uhum, eu estar no meio de empresários que eu posso aprender com eles, posso fazer troca, eu visitar empresas diferentes da minha. boa. Isso me faz eu me sentir. É que nem uma vez um amigo meu, nós fomos a Santa Catarina numa feira e ele falou assim, cara, às vezes eu olho para frente, nossa, tem gente muito na minha frente. Mas também eu olho para trás e não consigo enxergar o último da fila. Então, sabe, estar Sim, nesse meio. sim. E reconhecer, agora é o momento de eu estar onde eu estou, porque é o que eu sei. Isso. Mas também, tanto quanto se eu me vejo como empresário, eu tenho que ter uma empresa de resultado, né? Uhum, É estar gerando resultado para as pessoas que trabalham comigo, mas não só o resultado financeiro, não só o salário, mas entregar para eles muito mais que isso. uhum. Muito mais que isso. O que, Cló? Quais são os pontos fortes da tua gestão e do teu modelo de liderança? Pontos fortes. Eu acho que é olhar para o principal, tá? Primeiro, Uhum, nos últimos anos eu internalizei. Antes era pessoas. Lá eu tenho uma frase que diz o seguinte: na Reciclar nós usamos a desculpa dos resíduos para trabalhar com pessoas. hum, Tá? Só que nos últimos anos eu entendi, beleza. Só que é o seguinte, galera, nós precisamos produzir. Porque se chegar no final do mês
Eu não te pagar, tu vai me cobrar. Então, vamos fazer o que nós temos que fazer. Vamos Sim. cumprir os compromissos. Então, um ponto forte é posicionamento, compromisso. Cara, o que tu se comprometeu comigo? Eu tenho compromisso contigo, mas tu também tem compromisso comigo. Uhum. E comunicação. Às vezes, Comunicação. comunicação. Falar, conversar, porque eu acredito que tudo se resolve com uma conversa. Se não se resolver com uma conversa, esquece. Uhum. Daí não tem o que. Sabe que, né, treinando o empresário, eu tenho pontos, tem momentos que precisa entrar aí. Porque quando fala em conversa, a conversa é uma das formas de comunicação. E uma conversa é recheada de emoções. E existe uma tendência natural de eu querer ter conversas para alimentar emoções positivas. Uhum. Quando eu sei que vai me alimentar emoções negativas, eu fujo daquela conversa. E aí é onde começa a sabotagem de liderança e de gestão. Porque eu tenho que fazer uma conversa com o Clóvis para fazer uma correção de conduta dentro da empresa. Mas vai dar problema, vá que ele não goste, vá que ele vai se sentir indisposto, vai que ele termina a reunião e depois dissemina lá no vestiário que eu estou pegando no pé dele. Tem essas conversas ou não tem? Eu já fui esse cara aí. Mas hoje eu gosto de uma conversa difícil, cara. Resolver, posicionamento. Uhum. Porque o que que eu trago para a empresa? Eu tenho compromisso com o resultado. E aí eu vou dar uma pausa aqui, eu vou dar um tempero na tua fala. Você disse, eu já fui esse cara, mas hoje eu gosto dessas conversas. E aí, você é um cara que às vezes aparece teus vídeos lá, você falando com o time. Toda segunda-feira de manhã. E você é o cara questionador lá no meio do teu time. Toda segunda-feira. Você Todo bota, primeiro dia útil. você bota o pessoal para pensar junto, né? Muitos não gostam. Um me falou. É mesmo? Cara, eu não gosto que fique falando como que eu devo agir com a minha família. Eu não tô falando como tu deve agir, eu tô falando para todos, ok? Uma vez eu até falei, porque eu uso, como eu prezo por família, eu dou muito exemplo de É a família. cultura que você tem lá. Isso, Pronto. muito exemplo de família. E aí eu até um dia falei que tinham separados lá e tal. E eu disse, quem não gosta que eu fale de família, exemplo, vai ter que aprender a gostar, porque eu vou continuar falando. Uhum. Então, a gente preza muito por família, tanto que muitas conversas, o que que as pessoas precisam, os funcionários muitas vezes, não é o funcionário, o ser humano, de uma boa conversa. Precisam ser escutados. Uhum. E por isso que eu entendo que eu não vou para reciclar por acaso. Tem um propósito. Tem algo muito além da reciclar por si só. Uhum. Porque eu já cheguei nesse ponto, tinha uma época que eu não queria ficar lá. Até que eu entendi, eu tenho que passar por aqui. Beleza, tô disposto. Esqueci da pergunta, né? Que tu falou, desculpa. Não, e é exatamente isso. Como ter essas Conversas difíceis. conversas, mas ao mesmo tempo com essa mente que indaga, isso não incomoda Eu ali já, eu dentro, já isso. fiz demissão lá. Eu já fiz demissão lá com pessoas que eu conversei 1 hora. Diz que é errado, né? Tem que demitir rápido. Mas conversei por praticamente 1 hora e eu falei pra ela: tomara que tu se ferre. Muito. Porque, Você falou isso pra sim, pessoa. porque eu não gosto de ti, não, justamente ao contrário, porque eu gosto de ti. Porque eu quero te ver bem, mas eu quero que tu se ferre. Por quê? Porque eu gastei todas as minhas possibilidades de conversar, de te ajudar, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Uhum. E tu não acredita em mim. Tu não acredita que tu pode ter outro comportamento, outra vida. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos parar. Eu pago. Graças a Deus não devemos nada para ninguém. Uhum. Vou te pagar, mas eu quero que tu se ferre e muito. Para te mudar. Porque eu tenho a teoria do remédio amargo. A Olina, Uhum. sabe? A Uhum. Olina é amarga, mas faz bem. Então, esse é o ponto. A pessoa não chegou no fundo do poço ainda. E, na verdade, o poço não tem fundo, né? Tem fundo, né? Não tem. Mas ela não sofreu o suficiente para mudar. Então, às vezes, a melhor coisa que eu posso fazer por uma pessoa, falando agora de um funcionário, cara, é isso, velho. Não tem outra situação. É demitir. Explicando o porquê, sendo bem sincero, o porquê e demitir. E acredita, essa pessoa depois trabalhou comigo, essa pessoa, depois que ela parou, né, dessa conversa, ela
mandou mensagem agradecendo que ela nunca tinha escutado, alguém tinha falado isso para ela e que isso mudou a vida dela. Mas concorda comigo que geralmente é assim? Não vamos, sem generalizar, mas geralmente é assim. É contraditório, mas é verdadeiro. As pessoas que mais passam a mão, inflam teu ego, essas pessoas, elas não Fica têm machucando. responsabilidade com a tua vida. Uhum. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi esses dias, não sei nem quem é o autor. A verdade pode doer, mas ela não vai. Esqueci como é que é a conclusão, assim, mas é tipo, ela vai doer no momento, mas ela não vai te traumatizar, porque em algum momento aquela verdade vai fazer sentido para você. Então é meio que assim, eu quero que você se dane. Por quê? Porque é assim que você vai aprender. É isso. Ah, mas tu não deveria estar falando comigo assim. Eu tô falando princípio de vida. Tu sabe que uma vez eu falei para minha esposa, ela é líder de uma parte lá da empresa, na época ela era de um determinado setor, eu falei, tu tem que falar com fulano por causa disso e disso. Ah, mas a resposta, ela falou assim, mas eu não gosto, eu vou colocar ele numa posição delicada. Pô, tá certo, verdade. Putz, eu não tinha pensado nisso, verdade. Tá, esquece o que eu falei, tá tudo Uhum. bem, deixa assim. Mas olha só o que, não coloque ele numa posição delicada. Faz o seguinte, coloca eu numa posição delicada, coloca tua filha numa posição delicada. Por quê? Deixa eu só te explicar, deixa eu só dar um panorama. Porque ele acha que ele está fazendo o trabalho dele, mas ele não está. Uhum. Tá? Então ele acha que ele está certo. Tu não vai falar com ele, daqui a pouco tu vai se colocar na posição delicada. Por quê? Porque nós vamos ter diversos problemas. Por quê? E quando tua filha ou eu vim aqui, ou a gente não tiver saída, daí nós vamos lembrar por que nós chegamos nesse ponto. Vamos fazer uma reengenharia. Vamos fazer um Uhum. caminho inverso agora. Onde foi? Foi naquela conversa. Foi aquela conversa difícil que tu não quis ter. Foi por causa disso, então foi. Então, por isso que, Onei, teve épocas lá em 2008, 10, por aí, eu evitava a conversa difícil. Uhum. Uma pessoa teve que me falar 4 vezes, ela me falou, se não tá bom assim, me manda embora. Na quinta vez eu Uhum. mandei ela embora, mas quase caindo, quase Foi porque ela desmaiando. estava pedindo. Sim, exato. E o que acontece? Nessa época eu pedia dinheiro emprestado de um funcionário para pagar o outro. Uhum. Até que um ponto que, quando deu um incidente com o caminhão, a única vez que eu vi o Paulo chorando em função disso, e era muito legal nós trabalhando junto, porque é, quando um estava embaixo, o outro estava em alta, era Uhum. assim. E eu disse, ô Paulo, fica tranquilo que nós vamos resolver. Deixa comigo que eu vou resolver. E eu resolvi aquela situação. Um motorista de 12, 13 anos a gente demitiu, porque antes a gente não demitia. Eu disse, Uhum. chega, quem manda aqui, literalmente sim, foi a nossa conversa, quem manda aqui somos nós. Boa. A gente não dá carteiraço, mas quem manda aqui somos nós. Ninguém vai fazer o que quer. Agora nós temos compromisso com o resultado. Nós Uhum. vamos caminhar em direção ao resultado. Então, por isso que conversas difíceis a gente precisa ter. Porque são elas que trazem resultados, mas se não tiver, elas vão tirar resultado. Uhum. Isso é certo. Tem 2 pontos dentro da mentoria que a gente toca. Um deles é exatamente isso, né? Até a gente usa meio que como jargão. Remédio de insatisfeito é demissão. Exato. Você percebeu que aquela conduta ela é intencionalmente improdutiva, é para minar o clima ou é para prejudicar o resultado, insatisfação. Tem raiz de insatisfação e remédio de insatisfação não tem outro. Como é que você limpa um pato cheio de, você falava antes ali, Chumba. de guancho, como é que arranca? Como é que resolve isso? Arranca a raiz. Dá para ir ali passar a tesourinha ali, cortar a pontinha dela? Não, não. Não dá, porque a raiz dela ela se estende assim, ó. É. E aí aquilo ali em pouco tempo mata qualquer outra planta na volta dela. Então tem que ir lá e puxar com a raiz. Remédio satisfeito é Aí o líder tem que tomar posição, né? Eu falo assim, total. cara, se eu quero ser empresário, eu tenho que me posicionar como empresário. Uhum. Porque tu sendo pai, tu tem uma conduta como pai? Tu Sim. deve ter uma conduta para ser um bom pai? Sim. Às vezes o empresário, ele quer ser empresário, mas eu falo assim, existe empresário e existe donos de CNPJ. Uhum. O empresário é aquele que se desenvolve, que desenvolve a empresa, que desenvolve a equipe, que busca conhecimento, que busca melhorar. Tá bom o negócio? Ótimo, agora é hora de melhorar, mudar. Uhum. Por quê? Vai esperar ficar ruim? Não. Esse é o empresário. Sabe? Sim. O empresário que atenta não para o que ele está vendendo, mas qual é, que é a necessidade do cliente. Uhum. Esse é o empresário. Esse cresce.
né? Sim. E esse também vai viajar, esse também pega férias, esse não também tem tempo. Não entra às 5 e sai às 10 da noite. Quem entra às 5 e sai às 10 da noite é o dono de CNPJ. Ele está se matando Boa. sozinho. Ele quer fazer tudo sozinho, ele não confia em ninguém, ele não sabe delegar, mas sempre foi feito assim, eu que sei. Mentoria, curso, livro, sempre foi feito assim. Está se matando. Esse eu descrevo como dono do CNPJ. Ele não é um empresário ainda. Ele tem muito para crescer. Você trouxe um ponto aqui que é importante. Você falou assim, cara, para eu me ver empresário, eu sento em lugares onde tem outros empresários. Aí você falou, né? Sim. Mentorias, cursos, treinamentos, vou mudar ambientes, ecossistema, viajei, paguei, comprei acessos para sentar com outros empresários. O que você vê, o que você diz para aquele empresário que ouviu isso, e aqui eu já quero começar a encaminhar para o nosso final, e ele disse assim, mas se ele tivesse aqui na empresa, ele ia ver que eu não tenho tempo para estar fazendo isso. Eu não tenho dinheiro para estar gastando com essas bobageiras aí, que é só um bando de gente querendo vender só. E talvez ele não tenha dinheiro mesmo, e talvez ele não tenha tempo. Porque ele não faz isso. Ai, papai. É um cara, sabe o que eu vejo isso? É uma pessoa que ele pensa o seguinte: tá, vou sair daqui, eu tenho um objetivo, um destino a 80 quilômetros daqui. E eu vou começar a correr agora. Porque agora eu tenho que ir. Eu tenho que ir, eu vou chegar no meu destino. E aí chega um cara de carro do lado. Ô, fulano, vem aqui. Quer uma carona? Eu tô indo pro mesmo endereço que tu. Vem aqui, eu vou te dar uma carona, só me ajuda a trocar o pneu. Não, 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 não. Eu não posso parar, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Não, me ajuda a trocar o pneu, daí tu vai comigo, vai de carro. Não, 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 eu tenho que continuar. Se esse cara parasse, o que tu acha, Ney? Se esse cara parasse, ajudasse a trocar o pneu, pegasse uma carona, será que ele chegaria mais rápido do que correndo contínuo? Provável. Provável, né? Provável. Se nós olhar a lógica, sim. Lógico. Né? Isso que eles estão no quilômetro 10. Tem mais 70 quilômetros. Não, Então, vou te dar outro parâmetro. Ele vai mais rápido. Só que as pessoas são tão mente. Por isso que o que eu acredito, o que move a humanidade não são as respostas, mas as perguntas. A outra teoria que eu tenho é o seguinte: existe dois tronos. Um trono de certeza. Esse empresário que não tem tempo e não tem dinheiro, ele está sentado no trono de certeza dele, com a coroa. Aqui eu sou rei, eu tenho certeza de tudo. Sempre foi assim. Mas eu prefiro viver no trono, na zona de questionamento. Será? Por que foi sempre assim? Quem disse que tem que ser assim? Caraca. Se eu estou aqui, por que eu não poderia estar lá? Pô, se eu tenho um filho, por que eu não posso ter dois? Mais um. Tem uma unidade. Olha só isso aqui. Por que eu não tenho duas? Por que eu não tenho duas? Sabe que eu pergunto na palestra? Eu digo para o empresário, vou entregar aqui no podcast, você que é empresário, anota aí. Coloca o teu faturamento 2025. Faturamento anual, escreve. Aí eu peço para eles escreverem, eles escrevem. Aí eles escrevem. Aí eu digo, faz o seguinte agora, bota um 0 a mais no final. Aí eles botam e começam um olhar para o outro e falar, de que houve? Estranho, né? Mas seria bom ou não seria? Seria! Vai lá, diz para mim, seria bom ou não seria? Seria! Aí todo mundo diz, seria. A pergunta é, por que esse 0 já não estava aí? Por que lá atrás esse 0 já não fez parte do teu projeto? E aí vem, né? A empresa é reflexo do dono. Nenhuma empresa vai ser maior do que a mentalidade do seu dono. Não tem como. Não tem. E aí as pessoas dizem, mas isso dá muito certo se eu tiver um produto refinado de bom posicionamento. Aí você vem agora e entrega isso com resíduos industriais. Resíduos industriais. Vulgo? Lixo. Lixo. Vulgo lixo. O Paulo tem uma frase, que diz o seguinte: até prego dá dinheiro. Até fazer prego dá dinheiro. Qualquer negócio dá dinheiro. Para tudo, todo produto tem um espaço, né? Todo produto tem um espaço. Agora, faz sentido para mim fazer aquele produto? Porque tu imaginar qualquer produto, tem alguém ganhando dinheiro, fazendo dinheiro com isso. Quem ganha dinheiro é criança, né? O adulto faz dinheiro. Todo produto tem alguém fazendo dinheiro.
né? Eu gosto muito de observar alguns negócios assim, eu já vi negócios que fundado muito tempo antes e outro fundado com bem menos tempo de vida, está muito maior. Uhum. E aí, é segmento? O que que é? É Qual é público, é o mercado? ingrediente? Ou é modelo mental? Ou é as pessoas? É isso que eu acredito, que os negócios são sobre pessoas. E aí vem um ponto. Todo crescimento da empresa limitado pelas falta de habilidade do dono do empresário é antinatural. Uhum. Entende? Repete. Todo todo crescimento possível de uma Uhum. empresa travado pela falta de habilidade do empresário é antinatural. Pronto. A empresa está ali, ela tá querendo crescer, ela pode crescer, mas o empresário barra. Por quê? Porque ele não se desenvolveu, porque ele não tem visão, porque ele se vê pequeno, porque ele tem medo, porque ele já tomou um golpe uma vez, agora ele não quer mais, porque ele tomou um processo trabalhista, agora não quer mais, não quer Uhum. mais Uhum. funcionário. Se traumatizou, é aquele cara que, o exemplo de família, aquele cara que se separou de uma mulher e acha que todas as mulheres do mundo são Vamos iguais. deixar ele. Não, cara, tu teve uma experiência com uma, Uhum. agora tu é outro homem. Se tu aprendeu, se tu pegou parte dessa separação, tu é outro homem. Então, bora, vai dar certo. Mas eu parto do ponto que é o seguinte, pessoa pequena não constrói nada grande, né? Ai, papai. Então, Pessoa pequena. não constrói nada grande. Hum. Você viu a chamada que eu fiz no início? Como é que eu apresentei? Ninguém constrói algo verdadeiramente grandioso sozinho. E Impossível. agora você vem e diz assim: pessoa pequena não constrói nada grande. Eu cresço junto com pessoas de mentalidade de crescimento. A importância do empresário estar envolvido dentro de um ecossistema de desenvolvimento, de educação, de soluções, sentar com outro empresário. Total. Falamos isso na primeira edição e agora já vou encaminhando aqui para o final, porque onde é que eu aprendo a ser empresário? Com outros empresários. Não é Em na outro lugar. faculdade. Não tem faculdade para Eu fiz isso. faculdade, mas E aprender o quê? Conceitos administrativos. pouquíssimos a prática. Mas nada não trouxe você ao resultado que você tem Não. hoje como empresário. Agora, sem sombra de dúvida, sente numa mesa com 4 grandes empresários e você vai se tornar o quinto. Concorda comigo? Com certeza. Então, você que está acompanhando o podcast, você sabe disso. Você precisa estar inserido num ecossistema de grandes empresários. Porque lá entra por osmose, né? Exato. Mesmo que eu nem esteja ali com tanta. Nossa, mas como é que eu vou sentar na mesa de empresários? Eu nem me sinto assim. Pois é exatamente por isso. Você senta para que, pela repetição, por ouvir, por ver os hábitos, por ver o comportamento, por ver como se veste, ver como se fala, entender os assuntos. Agora começou a se tornar mais natural. Exato. Sente numa mesa com 4 grandes empresários e você vai se tornar rapidamente o quinto grande empresário. Faz sentido isso? Total. Total. Pessoa pequena não constrói O ambiente muda o jogo. nada grandioso. O ambiente muda o jogo. O ambiente muda o jogo. Uma decisão muda tudo, né? E o ambiente muda o jogo. Caraca. Clóvis, cara, papo muito bom. Inclusive, eu não falei isso no início. Ou se falei, vou repetir. Foi uma grande honra para mim lá atrás ter participado do teu podcast. A primeira edição do podcast, eu fui o primeiro convidado, né? Primeiro episódio. Primeiro episódio, né? Exatamente. E qual o nome do podcast? Por que podcast? Por que pode. Exato, eu tenho a caneca. Por que podcast? Por que podcast? Já sempre a pergunta ali, né? E hoje é o segundo episódio do BFcast, mas é o primeiro episódio meu como host desse podcast. Não podia ser diferente, tinha que ter um convidado especial. E, irmão, quero te agradecer muito por você ter vindo, agradecer mesmo, extremamente, e quero te dar um presente por isso. Obrigado, produção. Produção sempre muito atenta. Quero te dar um presente. Obrigado. Vai parecer que eu estou retribuindo, mas não é. É porque realmente marca esse momento. Quero te entregar esse presente aqui da Base Educação Empresarial. Posso? Claro. Devo abrir? Deve. Ô, Ney, é uma honra para mim. É uma honra estar aqui. Quando tu me ligou, eu disse, cara, vamos cancelar lá o que nós temos lá e vamos fazer na hora. Bah. Ó. Maravilhoso. E foi assim mesmo, né?
Maravilhoso. Por quê? Aprendi ao longo do caminho outra coisa. Para empresário que quer crescer, gratidão e honra, né? Isso é Uhum. base. Dai honra quem tem honra, né? Então, por isso que estou aqui, porque fez parte e faz parte, né? Não tem como dizer faz parte Uhum. da minha trajetória. Nós fizemos um processo, nós tivemos um convívio, né? E muitos despertares eu tive contigo. Exato. Então, Então, quem está acompanhando não está entendendo muito tudo isso, mas lá atrás você fez treinamento, né? Fui teu treinador em alguns treinamentos específicos. exato, Depois nós fizemos um processo de coaching exato. e depois eu sentei na plateia e fiquei aplaudindo, né, irmão? Porque você fez O uma trabalho valeu. jornada. Teu trabalho valeu. Valeu. Tá valendo, tá valendo. Você ainda está em construção, não tá? Sempre, Então tá valendo. sempre em construção. Bacana. Quem quer se sentir questionado, indagado, pensar, ser provocado, seja como ser humano, como líder, como empresário, como é que faz para ter acesso a você? Reis.cloves. Lá no Arroba Instagram, reis.cloves. @reis.cloves, e agora serão questionados cada vez mais. Eita! E estamos dando mais força nisso. Até a produção se manifestou agora. É isso. A vida é sobre pessoas. Então lá é o meu compartilhado dia a dia, das minhas visões, das minhas experiências. Caraca. É isso. Então, ó, você que é empresário, segue lá, reis.cloves, porque ó, eu acompanho lá. Tem muito questionamento? Tem. Mas tem muito insight poderoso para você, empresário, aplicar com o seu time, no teu modelo de liderança, no teu modelo de gestão. Sabe aqueles pontos que a apostila não conta? Sabe aqueles pontos que o livro não fala? Sabe aqueles pontos que nem o MBA resolve? Eu encontrei no teu podcast não, encontrei lá na tua rede social, você trouxe alguns pontos aí, eu digo, opa, essa sacada eu peguei, é para mim. Então vale a pena, segue lá, reis.cloves. Para fechar aqui, irmão, eu já imagino até por onde que você vai. Se a sua vida fosse resumida em uma frase, porque tem muito aquilo que vai dizer assim, o que você gostaria que falassem de você depois que você partir, né? Mas, cara, a real é que talvez os filhos vão lembrar, os netos vão ter uma vaga lembrança, os bisnetos nem vão saber. Mas se pudesse uma frase eternizar o tempo de vida que você teve aqui e com base em tudo que você construiu, que frase definiria você? Parece uma frase romântica. Mas a frase é o seguinte, mas não é romântica. Viva para servir e servirá para viver. Simples. Viva Para servir para servir. e servirá para viver. Ai, já deixou agora, vai deixar os empresários tudo pensando sobre isso. Viva para servir Caraca. e servirá para viver. Que é muito além, é sobre pessoas. Empresa é meio, bens materiais são meio para pessoas, para nos relacionarmos, para crescermos juntos. Não é o que eu deixo para elas, é o que eu deixo nelas, né? É o que eu deixo nelas. É isso aí. O quanto que eu posso contribuir com as minhas experiências, com a minha vida, com aquilo que eu acredito para a vida do Ney, para a vida das pessoas que vão assistir esse podcast. Quanto que verdadeiramente eu consigo agregar a vida delas. Eu não vou dizer, tu vai fazer dinheiro, faz isso. Isso eu sei, tu pode fazer. Como que tu vai aproveitar esse dinheiro? Muitas vezes o segredo não é fazer, é aproveitar. Não é fazer a comida, mas comer aquela comida com gosto, provar aquilo ali, sentir o sabor, o aroma. Caraca. Então, é isso aí. Fica essa mensagem para você. Como é que é? Viva para servir e servirá para viver. Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Que ótimo que você nos acompanhou até aqui. E é claro, não deixa de ir aqui embaixo, deixa lá seu comentário, curte esse episódio e segue @Base Educação Empresarial. E você sabe, agora toda semana um novo episódio com convidados muito especiais, trazendo insights, lições de vida, suas próprias experiências de vida para ajudar você a se tornar um empresário cada vez
melhor. Afinal de contas, a Base Educação Empresarial existe porque nós entendemos que o pequeno e médio empresário não vai construir nada verdadeiramente grandioso sozinho. A Base Educação Empresarial é ter com quem contar e nós contamos com vocês. Podem contar com a gente também. Fechado, irmão? Fechado, Ney. Obrigado. Valeu, viu? Demais. Grandioso. Até o próximo BFcast. Deus abençoe. Até lá.